Gente, fala sério. Meu pai todo dia ele vem com uma coisa nova. Hoje ele veio assim: Lucas, você tem que ter mais resiliência. Nem sei o que é isso, aí eu tive que procurar. Fala sério, olha o que eu encontrei. Resiliência, capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Vem comigo, roda a vinheta. Olá, queridos, que bom estarmos juntos para falar hoje um pouquinho sobre resiliência. E eu vou usar um exemplo de um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Quantas coisas nós já falamos sobre Davi. O pano de fundo dessa história hoje é a vida de Simei, aquele homem que amaldiçoou Davi, não sei se você se lembra. A partir do capítulo 15 de 2 Samuel, começa a contar a história de Absalão. Ele se assentava na porta do templo e tentava ganhar o coração do povo, dizendo que se ele fosse juiz sobre a terra, que ele faria isso ou faria aquilo. A sua causa é boa, se eu fosse realmente a pessoa, o que ele fez? Ele tentou ganhar o coração do povo e o mensageiro um dia disse que decididamente o povo seguia Absalão. E não foi uma vez, duas vezes, durante 4 anos Absalão fez isso. E com certeza isso trouxe tristeza ao coração de Davi, um pai amoroso, que certa vez diz assim: tratai com brandura o jovem Absalão por amor a mim. Lembra disso? Ou seja, tenha misericórdia com meu filho, por amor a mim. Quantas vezes a gente usa essa palavra em mente e faz realmente, tem misericórdia de alguém por amor ao pai, à mãe ou qualquer outra situação, para que a gente possa exercer uma coisa chamada misericórdia. E Absalão pede para Davi, para liberar ele, para ele ir para Hebrom. Ele já tinha tramado um plano de ser considerado rei ali em Hebrom. E quando essa notícia vem para Davi, o que Davi faz? Davi resolve fugir de Jerusalém. E o povo foi com Davi, chorando e caminhando junto com ele. E nesse meio tempo acontece o que? Simei, esse homem, se levanta contra Davi e começa a caminhar junto com ele, amaldiçoando e apedrejando Davi, dizendo para ele que ele tinha usurpado o reino, que o reino não era dele e que agora ele seria castigado caindo nas mãos de Absalão. O que Davi faz que tem a ver com resiliência? Davi diz assim: olha, deixa ele. Se Deus está mandando ele amaldiçoar, deixa ele. O homem do exército de Davi quis matar Simei. Davi falou não. E olha o que Davi diz: talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. A palavra de Deus diz que a maldição sem causa não prevalece. Diz também que toda arma forjada contra nós não vai prosperar. Diz também que como o pássaro longe do ninho e a andorinha que voa, a maldição não prevalece. Por quê? Não sei se você já viu uma andorinha voando, qualquer ventozinho diferente tira ela do rumo, tira ela do caminho dela. Ela é muito levinha, é um voo muito lindo. Então se você tiver a oportunidade de observar um dia a andorinha, você vai perceber isso. Ou seja, Davi, ele teve resiliência, porque ele sabia o seguinte: se Deus estava com ele, nada podia impedir que Davi continuasse o propósito de Deus. Nós muitas vezes nos equiparamos a Davi e a Simei. Aí você vai te perguntar assim: mas por que a Simei? Fala sério. Quantas vezes nós já amaldiçoamos com a nossa boca, nós já caminhamos e fomos contra um líder, fomos contra um pastor, contra um presidente da república, fomos contra uma autoridade. Quantas vezes nós já blasfemamos, fazendo com que a vontade de Deus pareça não ser realmente o mais importante? E às vezes somos como Davi. Davi ali estava aproveitando o quê? Para se moldar de acordo com a situação. Não entenda isso como se moldar ao mundo. Não, mas Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o que? Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que aconteceu? Absalão morreu e Davi chorou amargamente a morte de Absalão. Absalão adulterou com as concubinas de Davi à luz do dia, numa tenda que montaram para ele, no meio do acampamento do povo. Absalão fez coisas que realmente trouxeram tristeza, mas Davi, como um pai amoroso, chorou a morte do seu filho. E quando Davi volta para Jerusalém, quem é um dos primeiros a procurar Davi?
aquele mesmo Simei, que há um tempo atrás o amaldiçoou. E para arrependido chegar diante do rei e se colocar para que o rei pudesse perdoá-lo. E o que Davi fez? Davi perdoou Simei. Então, queridos, que você possa entender qual é o plano de Deus para a sua vida. Se as coisas se levantarem, se as pessoas se levantarem contra você, não seja como Simei, para que depois você não precisar se arrepender. Seja como Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem resiliente. O chamado de Davi foi num tempo e o cumprimento da promessa de Deus em outro tempo. Quantos anos se passaram? Muitos anos se passaram, mas Davi tinha um propósito de Deus sobre a vida dele. Que você possa cumprir esse propósito e ser um homem misericordioso, uma mulher misericordiosa. Que o Senhor te abençoe. Que a resiliência faça parte do seu caráter, sabendo que o seu estado não vai mudar. Apenas você vai se adaptar às situações e você vai fazer cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.